aquele período que houve a primeiro reinado do Brasil, 1822 até 1831, certo? Então, vamos conversar aqui agora sobre a situação da Constituição de 1824, certo? Então, aquela Constituição de 1824, então, ela teve como uma característica importante, que foi o próprio Dom Pedro I se impondo enquanto imperador, sabe? É uma lei, essa lei era para ser uma lei participada pelo povo. Que forma que o povo participaria? Por meio dos deputados, né? O povo O participaria por povo, meio... entre aspas, né, professor? Porque era só mais os liberais, os que tinham alqueires, assim. O povo bem representado, né? Dentro do voto Isso. censitário, a questão tinha um número na época, aquele que declarava uma renda de 100 mil réis, aquele tinha uma propriedade de 100 mil réis. Isso era questão de ter fazenda, ter alguma coisa, não era qualquer um que tinha Professor, essa... me fala uma coisa. Eu sempre tive dúvida em relação aos reis, e eu nunca procurei pesquisar, porque eu sempre esqueço. Mas os reis, professor, era tipo o equivalente, por exemplo, 100 mil réis, era 100 mil reais? Ou Não, tinha bem uma diferente. diferença? Era muito diferente. Então, assim, é complicado a gente fazer por conta do tempo histórico. É difícil você comprar lá, Gustavo, tipo 50 reais hoje com 50 reais há 10 anos atrás, né? Uhum. O que a questão é o poder de compra que se olha. Então, existem cálculos que os economistas fazem, existem até algumas tabelas. Se você pesquisa na internet, quanto vale 100 mil réis nos dias atuais? Aí ele falaria que você precisa de tantos mil reais para valer 100 mil réis. Mas são cálculos, tantos elementos que eles usam para fazer esse cálculo, que é complicado. No nosso Tá. dinheiro, só para fazer uma comparação, tipo assim, hoje você compra um computador, um notebook, você compra equivale a 4 salários, né? A 4 salários mínimos para você comprar um notebook mais ou menos aí. Professor Caio. Então, só um pouquinho, tá? E aí, se você for comparar, então, há 10 anos atrás, com 4 salários, não daria nem 30% do que é 4 salários hoje. E 4 salários dá para comprar notebook há 10 anos atrás? Possivelmente não dava, era mais que isso. Então, ou seja, são algum tipo de cálculo e alguns agregados que tem que pensar aí para fazer a diferença, né? Mas é Entendi. os economistas que sabem, mas tem muitos sites na internet aí que já atualizam esses valores para você fazer a comparação. Como outro Depois valor, eu quero até sabe? procurar. Dá uma olhada lá, outro valor, por exemplo, hoje uma libra esterlina é quase R$ 8, né? O Brasil pagou 2 milhões de libras esterlinas para Portugal como indenização para o Brasil se tornar independente. Então, hoje, 2 milhões de libras seria cerca de 16 milhões de reais, né? Então, nós temos certeza que não foi tão pouco assim. É claro, 16 milhões de reais é dinheiro para caramba, né? Mas para país, isso é pouca coisa, entendeu? Mas aí tem esse valor no tempo, né? Então, foi 2 milhões de libras lá em 1822, entendeu? A ordem aí, por favor, tá? Acho que é a Heloísa Paixão, depois o Gabriel, depois o Luiz. Pode falar na sequência. Depois Maria Eduarda. Professora, professor, eu fui pesquisar aqui, o que o senhor estava falando, eu fiz aqui, ó, qual o valor de 100 mil, no caso de 100 mil, esse trem que o senhor falou, então, Réis, né? Isso. E aqui apareceu de 1924. Aí eu fui e pesquisei. E no caso está equivalente a R$ 35. Uma moeda de 100 mil. Isso aí, senhor falou. Então quer dizer que R$ 1 era R$ 34? Será que é isso? 35. Vou mandar o print aí no chat. Então, R$ 1 é R$ 35. Então, 100 mil réis, 350 mil reais, né? Isso. É o equivalente ao sujeito ter uma fazendinha, né? Bem pequenininha, hoje, né? Mas naquele tempo Nossa, era e muito o mais que isso. bizarro, professor, é ter isso em uma nota, né? É muito estranho. Então, mas o valor é bem outro, viu, Gustavo? Pode ter certeza que Ô, realmente é outro. professor Caio, eu acho que o Agora, cálculo do senhor saiu meio Luiz, errado. Luiz, na ordem aí tá o Gabriel, tá? Professor, eu queria falar que há um tempo atrás também a gente não tinha reais, né? Era cruzeiro e algumas outras notas.
Aí uma vez eu pesquisei e há tipo uns 50 anos atrás a inflação era tão grande que comparada ao real hoje em dia dava alguns milhares de cruzeiro. Sim, sem dúvida. Teve muito dinheiro. Agora o Luiz, Só depois foi Maria dar Eduarda. certo quando colocaram real. Beleza, professor, eu tenho duas coisas para comentar. A primeira é daquele. Não, primeiro não é sobre o cálculo. A primeira coisa é meio que uma dúvida do que estava acontecendo nessa época aí que o Brasil estava sendo independente, o que estava ocorrendo no mundo, professor, ao redor do mundo, quais eram os grandes marcos históricos que estavam ocorrendo nessa época, ou foi uma época mais calma, uma época que só mesmo teve essa independência do Brasil e que não é pouca coisa, que foi grande coisa. Tá, Maria Eduarda. Bom, professor, eu também queria meio que ter uma, eu tenho meio que uma dúvida. Então, professor, esse réis, ele é uma nota que faz como se fosse o euro, ela sobe, ou ela pode descer o valor, ou subir o valor, de acordo com o tempo, ou é uma nota com um valor específico, comparado ao reais? Ok. A palavra real, né? A palavra real, ela já vem. A palavra réis é a mesma coisa da palavra real, em questão de linguagem mesmo, né? Então, ou seja, é para dizer que é um dinheiro da realeza brasileira, do reino do Brasil, né? Que se define por aí. Então, há cerca de 1.000 réis, eu acabei de olhar aqui uma questão aqui, que 1 réis seria cerca de... Bom, 1.000 réis. 1.000 réis seria cerca de R$ 123. Viu, Gustavo? Então, se 1.000 réis é R$ 123, 100.000 réis seria cerca de 1.230.000 reais, né? Se 1.000 réis é R$ 123, multiplica Nossa, por 1.000, professor, muita coisa. então, ou seja, é um valor muito maior mesmo. Isso conforme esse economista que fez esse cálculo. Então, como é uma coisa tão assim, né? E como o Gabriel falou aí, nós tivemos várias moedas de lá para cá. Cruzeiro, cruzeiros reais. Antes disso, tinham cruzados novos, né? Tivemos várias moedas no Brasil e cada moeda vai tendo um novo valor e vai alterando bastante. Ele disse, deu certo o real. Ah, sei lá se deu certo, viu, Gabriel? Tá, nós estamos tendo o real aqui agora. Quando foi o real transferir para a moeda que tinha antes, quando eu tinha a sua idade, não, eu era mais novo que você, eu tinha 10 anos quando se tornou real, né, a moeda do real. Então eu ia fazer compra na padaria, levando uma nota de 10.000 cruzeiro, viu? Na nota tinha 10.000, e eu comprava um pão com essa nota. Entendeu? Então, ou seja, era um dinheirão Por isso que muito foram grande. trocando as moedas, né? Que aí Porque vai ficava tão cortando, né? alto o número que Vai tinha que colocar cortando outro. zero. E aí era preciso ter 2.750.000 cruzeiros para valer R$ 1, entendeu? Então daí foi Nossa. para frente a alteração. E na época, o salário mínimo era R$ 60. Olha a diferença, gente. Era R$ 60 o salário mínimo. Aí depois ele foi subindo, né? E agora está aí R$ 1.000, o salário, mil e poucos Professor reais o Caio, salário No mínimo. começo ele desculpa eu valia estar $1. interrompendo. Desculpa eu estar interrompendo, mas eu tenho notas de antigamente aqui, que era do meu avô e meu avô tinha Aí, me ó. dado aqui, ó. Ó os 5.000 cruzeiros aí. 5.000 desse senhor que eu nem sei quem é. Eu também tenho, professor. Também Só que tem eu essa vou nota de 100.000 Pera aí, desse Gustavo, homem. eu vou te destacar aqui só pra gente ver direitinho essa nota aí. Aqui, ó, professor. Tem a nota de 100.000 desse homem que eu não sei quem é. 100.000. Esse é 100.000 cruzeiros reais? O que tá aí na frente do 100.000 aí? Banco Central, 100.000 cruzeiros. 100.000 cruzeiros. Então teve o cruzeiro, depois teve o cruzeiros reais, que esses 5.000 é cruzeiros reais, não é? Deixa eu ler aqui, deixa eu ver se tem escrito, né? Deixa eu virar aqui a nota. Pera aí que ficou dobrado há muito tempo. 5.000 cruzeiros. Não, professor, esse aqui é Não, 5.000 só cruzeiros. cruzeiros também. Também tem uma de R$ 50 aqui, duas de R$ 50 aqui, ó. Essa Não, daqui 50 cruzeiros. é 50 cruzeiros novos. Tá novinha essa nota. Essa daqui. Esse é cruzados, tá vendo? Essa nota, gente, foi somente no tempo do Sarney presidente. Foi 1985 até 1990, mais ou menos.
Sarney, professor, no caso, foi o primeiro presidente depois da ditadura, né? Justamente. E, Foi o professor? dinheiro que tentaram colocar para ajustar a nossa economia, mas não virou nada, que é rapidão e passou por cruzeiros. Tem Eu um tenho texto também, professor, escrito, só que eu não tenho professor. câmera para mostrar. Professor, tem um texto escrito que eu posso ler? Pode. Beleza, então, peraí que eu vou dobrar aqui a notinha. Tá. Aqui tá escrito: eu preparo uma canção em minha mãe se reconheça. Todas as mãos se reconheçam e que fale com 2 olhos. Caminho por uma rua que passa por muitos países. Se não me veem, eu vejo a saúde de velhos amigos. Eu distribuo um segredo. Como que ama ou sorri, no jeito mais natural. Dou carinhos e se procuram. Minha vida, nossas vidas formam. O professor é muito pequenininho, a letra é muito impossível de ler. Peraí. Formam um só. Diante, aprendi novas palavras e tornei outras mais belas. Eu preparo uma canção que faço acordar os homens e adormecer as crianças. Certo. Isso Poeminha tem aí, né? Uhum. Sim. Então, meninos, vamos Calma, isso prosseguir vem na aqui? nota, isso vem no dinheiro. Eu acho Tá que isso aí escrito aqui, ó. é uma nota comemorativa. Sua câmera está Peraí, aqui, ó, desligada. aí o textinho. Eu não sei se isso aí era. Mas faz parte da imagem. Hoje a gente coloca animais nas notas, eles colocavam poemas, né? Então tá aí. Tem textinho. Eu Tá tenho um bom, monte gente. de nota, eu faço coleção também. Uhum. De Tem outros gente. países. Felipe, né? Uhum. A Maria Eduardo e o Gabriel tá com a mão erguida. Vocês querem falar alguma coisa ainda ou já tá contemplado? Não, esqueci, professor. Também. Então tá bom. Então eu vou transmitir aqui a postagem aqui pra gente prosseguir e finalizar, pelo menos suspender aquela parte que nós estávamos tratando aqui do primeiro reinado no Brasil, né? Porque tem muitos fatos ainda que a gente vai ver, né? Vai ter o segundo reinado, etc. Professor, pode. Nossa, professor, falando em reinado, eu descobri de novo, eu estava revendo aquela entrevista do Dom Bertrand. Professor, o cara é bisneto da Princesa Isabel. Eu fiquei tipo, nossa, imagina, de quem você é bisneto? Princesa Isabel. Aí eu falei, nossa senhora, o que é isso? É o filho dela, eu mostrei para vocês aqui o túmulo dele, né? Você lembra? Um dos filhos dela, o que foi príncipe regente, né? Sim. Tá na Catedral de Pedro Alcântara, lá em Petrópolis. E o nome dele é E Pedro tem o Alcântara corpo também. de Dom Pedro, se eu não me engano. Pessoal, o corpo de Dom Pedro foi queimado junto com aquele museu ou não? Eu não sei, eu não sei não, tem que pesquisar isso aí. Porque ele Mas estava dentro daquele museu. Ah, é? Não, então. Dom Pedro Sim. I. Sim, Dom Pedro I. Uhum. Como diria o pai dele, o Dom Pedrito, ou Pedrito. Dom Pedrito. Pessoal, então vamos lá. A questão que enfraqueceu o primeiro reinado aqui no Brasil foi principalmente, né? Eu estou com um texto diferente do que eu estava falando com vocês. Mas deixa eu pegar o outro texto aqui que a gente não ficar fora demais. Professor Caio, Eu vou o senhor colocar sabe, tudo no blog, tá? Pode ficar tranquilo que vai estar no blog login. Pode falar, Luiz. professor, qual que foi a primeira nota, tipo, a primeira nota oficial que teve no Brasil? Não sei não. Tem que pesquisar. Mas é réis, acho que é réis mesmo. Mas não sei. Isso é uma coisa muito economia, né? Vocês estão muito de economia hoje. Estamos investidores, professor. Empresários. Professor, eu pesquisei e eram réis mesmo. Foi a primeira nota. Era nota. E valeu aqui no Brasil, né? Então, a questão da Constituição, eu posso perguntar na prova para vocês qual que é a diferença entre promulgar uma Constituição e outorgar uma Constituição? Sim, pode. Pelo menos atualmente, professor. Digo pelo Gustavo de atualmente. Certo. Então, vou perguntar isso lá para vocês, porque a Constituição que o Dom Pedro estabeleceu foi em 1824,
e ele não deu atenção para os deputados. Ele mesmo que definiu lá as regras da Constituição, as leis, as normas, os poderes e pronto, né? E aí nós temos, então, os 3 poderes aqui. Nós conversamos sobre executivo, legislativo, judiciário, certo? E o poder moderador. Tem uma tarefa aqui, vamos ver se nós já aprendemos esse negócio. Ah, aqui eu não apaguei, né? Aí você já viu o gabarito. Pronto, apaguei. Vamos lá? Vamos responder isso aqui? Deixa eu só pegar aqui. Professor, Qual o que senhor é? gosta muito de ver o F. O senhor gosta muito de ver o F, né, professor? O F? O senhor gosta muito de ver o F, porque Sim, todas as provas têm. É mais fácil de elaborar e você julgar, né? Qual que era o poder exclusivo do imperador e estava acima dos demais? Toda Poder autoridade estava na mão dele. Moderador, professor. Justamente. Então aqui é a letra D. Qual que tinha como função cuidar da administração pública? Era chefiado pelo imperador, exercido pelos ministros e que ele mesmo nomeava. Executivo, letra C. Executivo. Quem julgava e aplicava as leis do país? Judiciário. Judiciário. Letra B de fezes. Ah, E aí, qual que tinha a principal função de elaborar e aprovar leis? legislativo. Legislativos. Letra A. Professor, Então tá pronto. Essa aqui o que eu- senhor viajou, hein, professor? professor, Nossa. bugou aqui agora. Bugou É. minha mente aqui agora. Mas deixa pra lá. Conta pra ninguém, não. Então, olha só. Deixa eu só apagar tudo aqui pra gente ver a Segredo questão, nosso, professor. a relação que tinha entre a igreja e a igreja e o Estado. Porque a igreja era um órgão do Estado. O imperador dominava sobre a igreja também, entendeu? Então, aqui nós tínhamos um chamado regime de padroado. A igreja católica era submissa ao imperador. E, por outro lado, os padres eram funcionários Professor. públicos. Sim. Diferentemente da Inglaterra, né? Que, por exemplo, a rainha da Inglaterra, ela é a chefe da igreja anglicana, por causa do protestantismo, né? E aí, lá, aqui no Brasil, o chefe da igreja continuava sendo o Papa, só que aqui no Brasil ainda tinha o imperador, porque hoje a gente fala que a gente é um Estado laico, independente de religião. E antes a gente não era, a gente era a religião oficial do Brasil era católica e o rei governava junto com ela. Justamente. Então, esse é um ponto, você acabou de falar, da Constituição de 1824, que o catolicismo era a religião oficial do Brasil. E se você fosse de outra religião, podia, Maria Eduarda? Podia, mas somente dentro da sua casa. Você só podia fazer reuniãozinha na sua casa. Você não podia ir para a praça, você não podia fechar uma rua para fazer um culto, nem nada. Entendeu? E aí tinha liberdade religiosa, mas todo mundo tinha que respeitar o catolicismo, que era a religião que estava aqui. Mas a questão, gente, olha só, estava longe entre teoria e prática. Aqui os conflitos, inclusive o conflito de 1823, foi por quê? Foi porque os portugueses, os membros do Partido Português, não queriam aceitar a cidadania dos ex-escravizados e dos negros libertos. Não eram membros da sociedade. Eles não queriam aceitar isso. Entendeu? Então, agora, Eles nem eram pessoas, né, professor? Era tipo o Adolf Hitler. Bem como mulher também, né? Então, ou seja, as situações eram bem assim, graves de preconceito, racismo, discriminação e etc. Né? Então, olha lá, a Constituição definia que os cidadãos brasileiros formavam uma nação livre. Mas que nação livre é essa? Que situação é essa? Se ela nem fazia menção aos indígenas, às mulheres e aos escravizados. Essas pessoas não faziam parte da sociedade. Né? Então, ou seja, teve esses problemas aí, em que a maioria da população estava excluída da participação política, certo? Aconteceu que, por exemplo, aboliu-se os açoites e a tortura. Não podia mais bater e torturar ninguém, né? Torturar ninguém. Mas os marinheiros continuavam apanhando, sendo castigados nos navios. Inclusive, pessoal, 90 anos depois dessa história, em 1910, houve um castigo, um capitão da marinha castigou um marujo, um marinheiro,
E aí fez uma revolta. Isso causou uma revolta, chamada Revolta da Chibata, certo? Aquele pessoal naquele couraçado, eles viraram para o lado do Rio de Janeiro assim e armou aqueles canhões, né? Aquela artilharia lá da Marinha. E isso abalou e muita gente assustou, porque soltaram alguns tiros por lá, né? Mas é claro que eles foram todos massacrados, né? Dentro dessa revolta que teve lá em 1910. Mas, e assim, pessoas, funcionários do governo, né? Marinheiros. E a situação foi um pouco nesse sentido aí. Teve muitos problemas, sabe? Muitas revoltas. Teve problema no Nordeste e teve problema lá no Sul. Pessoas que não estavam concordando com a forma do Dom Pedro I governar. Pois ele teve a ajuda dos liberais e teve a ajuda assim, dos políticos para ele conseguir a independência. Depois ele vem com ato e institui a Constituição como um documento só dele, defendendo apenas as vontades e os desejos dele. Então isso causou uma severa revolta e raiva das pessoas, né? Que por acaso, então, estavam, insatisfação. Uma dessas revoltas chama-se Confederação do Equador. E aí eu queria rapidamente aqui, e a outra é a Guerra da Cisplatina, certo? De trás para frente, essa Guerra da Cisplatina é o Uruguai. O Uruguai fazia parte do Brasil por um tempo. Sempre foi território de disputa. Espanha e Portugal. Mas estava anexado ao Brasil. Inclusive, tinha deputados brasileiros da Cisplatina, que é do Uruguai. Eles vieram para a capital para participar da Assembleia Constituinte de 1823, certo? Só que eles foram dispensados, não foi? O Dom Pedro falou, não, deixa essa Constituição que eu mesmo faço. Não quero a ajuda de vocês, não. Não quero a aprovação de vocês. Eu mesmo sou imperador, eu mesmo que mando. Esses deputados que voltaram para lá já voltaram revoltados. Falaram, não, nós não queremos fazer parte do Brasil mais. Vamos fazer parte dos... Como é que é o nome do negócio lá, gente? Deixa eu achar aqui a palavra certa. Vamos fazer parte da União... das Províncias Unidas do Rio da Prata. Essas Províncias Unidas do Rio da Prata seria Argentina, Paraguai, né? Aí também entraria o Uruguai. E eles já foram com essa ideia de se separar do Brasil. Isso foi um conflito, foi ali entre 1825 até 1828, né? Nessa questão aí, certo? Então, assim, só para resumir mesmo, essa é uma região chamada Colônia de Sacramento. Os jesuítas tiveram terras por lá. Passou a ser terras internacionais. Não era só de Portugal, nem só da Espanha, mas eram terras da igreja. E nessa Colônia de Sacramento foi onde refugiaram muitos índios. Os religiosos acolheram vários índios ali para protegê-los da escravização. E ficou essa terra santa, por isso que o nome de Sacramento. Mas, no entanto, depois que expulsaram os jesuítas e etc., já foi, então, tomada essa terra, até no tempo do primeiro reinado era do Brasil, e aí eles buscaram sua unificação com as terras unidas, as províncias unidas do Rio da Prata, mas logo também se tornaram independentes, você tem um país diferente chamado Uruguai, né? Que está posto lá naquela região. Beleza. Mas a outra situação foi... Vamos ver aqui, o objetivo da Revolução. Brasil queria colocar fim à rebelião lá na Cisplatina e retomar o controle da região. O Uruguai, ele estava num movimento liderado por Labaleja, né? Meu espanhol é terrível. Labaleja. O objetivo era anexar-se às Províncias Unidas, mas havia uruguaianos que defendiam já a independência do Uruguai. As Províncias Unidas queriam garantir a anexação da Cisplatina lá no território deles, né? E aí, essa guerra aí deixou os bolivianos sem mar, né? Porque aí criou um outro local lá mais para cima, que era o Chile. Então, agora, vamos conversar um pouquinho. Isso aqui eu só estou citando mesmo, né? Não é tema específico, mas desses conflitos que existiram ali no primeiro reinado e que serviram para que enfraquecesse o governo do Dom Pedro I, né? Que ele estava muito se achando, né, no governo, achando que estava tendo um governo bem estabelecido, mas, na verdade,
nós tínhamos conflitos e problemas sérios aqui no Brasil e que colocava em risco e em xeque a forma dele governar. A Conferência do Equador, por sua vez, gente, foram pessoas que estavam lá do Pernambuco, viu, Maria Eduarda? Lá do Pernambuco, e Pernambuco sempre foi uma província mais riquinha que as outras, né? E aí tinha alguns jornais lá que eram contrários ao movimento. O movimento, no caso, era a favor da independência do Brasil, mas não era a favor do Dom Pedro assumir o poder de forma absolutista, como estava criando ali, através dessa Constituição, certo? Então, entre os líderes, surgiu um sujeito chamado Cipriano Barata, e depois um seguidor dele chamado Frei Caneca, e ele era frei mesmo, era um irmão religioso católico. Bom, o desenrolar dessa história aqui foi que eles foram presos, o Frei Caneca foi condenado à forca, certo? E o Carrasco, que era para abrir a portiola lá para ele cair, enforcado, não quis fazer isso, porque ele pensou que daria azar matar um padre, né? Então, esse Carrasco foi fuzilado e, na verdade, o Frei Caneca teve essa morte para que, então, não fosse contra o governo, certo? Mas essa Confederação do Equador, ela teve Ceará, Rio Grande do Norte, né? E eles queriam assumir a Constituição da Colômbia, que está lá no norte, né? Então, teria províncias independentes do norte ou da região onde passa a linha do Equador. Certo, gente? Só para a gente citar mesmo alguns desses fatos que fizeram parte ali do processo. A finalização dessa situação. Alguém quer falar? O Luiz Paulo. Para eu falar sobre... É para eu poder ler aí? Você pediu a palavra? Pode ficar à vontade. É porque eu queria perguntar para o senhor uma coisa. Nessa, não é sobre esse negócio aí, mas é sobre esse lugar, essa época de Dom Pedro. Que, professor, estava acontecendo meio que uma tirania, porque quem tentava se opor contra o Dom Pedro, ele mandava matar. Então, era uma tirania, não era? Mas a monarquia já tem essas prerrogativas, né, Luiz Paulo? Então, assim, os monarcas já mandam mesmo e pronto, essa coisa acontece mesmo. É uma forma tirânica, mas é abençoada por Deus, né? Da crença deles, dos reis, né? Professor, claro. Então agora o senhor quer que eu falo sobre como que acabou tudo isso aí? Se você ler esse parágrafo aqui já resolve, né? Beleza, então, vou ler para o senhor então. Vencido pelos protestos em consequência da sua perda de popularidade... O anterior, por favor, Luiz Paulo. Tá, o de cima. Fim do primeiro reinado. Abdicação de Dom Pedro I, todos os acontecimentos do período consolidaram o descontentamento da população com o governo do imperador, mas, para além dos acima citados, o receio de que o assassinato de um jornalista liberano, Badaro, falei certo, professor? Líbero Badaró. Líbero Badaró, crítico do governo, teria sido ordenado pelo Império. Trouxe ainda mais revolta ao povo. O episódio, conhecido como A Noite das Garrafadas, demonstra claramente que o desfecho, que o desafeto de Dom Pedro I, que nessa ocasião teve garrafadas e cacos de vidro lançados sobre si num ato de protesto. Caraca. Paulo, foi assim, ele estava tendo uma festa, né? Uma festa lá no Rio de Janeiro. E aí as pessoas, o movimento começou a jogar garrafas e cacos de vidro nessa festa, quebrando as janelas e tudo mais, entendeu? Então foi o protesto, o Dom Pedro estava pensando que estava tudo bem, e as pessoas falavam mal, ele perseguia, claro, e ele foi acusado de mandar matar esse jornalista. Mas só teve repercussão porque era um jornalista famosinho, entendeu? Porque se fosse um qualquer aí, ninguém daria nem moral e não faria diferença alguma. Certo? Professor, então isso daí foi um dos fatores que acarretou a queda de Dom Pedro? Não, já foi mesmo o povo dizendo para ele, nós não gostamos de você. Nós não queremos você.
Já foi o grande final. Já foi caminhando para o grande final. Ele tinha, inclusive, renunciado ao trono de Portugal, pensando que ia ficar tudo bem aqui, né? Que o pai dele tinha morrido já, né? Ele pensou que ia ficar rei do Brasil e pronto. Mas aí foi a situação de que é melhor a gente ir embora, né? Porque o povo aqui não tá gostando de nós, não. Ô, professor, e aí quando ele foi embora, o Brasil literalmente deixou de ter um rei e começou a ter a democracia 100%? Não, Luiz Paulo, tá longe isso acontecer ainda. Ele deixou um rei no lugar. O filho dele disse... Olha, lê o próximo parágrafo pra gente, por favor. Dom Pedro Beleza, II, então. no caso, né, professor? Essa história, eu peço até para quem puder acompanhar a novelinha lá, viu, professor, lá da Globo, tá. que eu amo. Tá acontecendo. Professor, vou começar aqui então. Vencido pelos protestos em consequência da sua perda de popularidade, Dom Pedro I abdica do trono em favor de seu herdeiro, Dom Pedro II, que na altura não podia governar, pois tratava de uma criança com apenas 5 anos de idade. A solução era formar uma regência até que Dom Pedro II atingisse a maioridade. Caraca, professor! Então ele ficou sem um pai? Não, o pai dele foi ser rei lá em Portugal. E ele ficou sendo rei aqui no Brasil, só que não governou. E teve que esperar até ele ficar maior de idade. Ele tinha que chegar a 15 anos para ele poder ser rei do Brasil, tá? Foi um tempinho aí. Só que ele deu outro golpe, tá, ô Gabriel, lá na frente. Ele deu outro golpe. Ele assumiu o trono e ele tinha apenas 14 anos. O golpe da maioridade. Era para ter 15 e ele com 14 já se tornou rei. Então, ou seja, da idade de vocês aí, já tinha gente sendo rei aqui no Brasil. Certo? Então, ou seja, o que você perguntou, viu, Luiz Paulo? Só foi se tornar democracia no Brasil 77 anos depois disso aqui ainda. Só em 1889, na proclamação da República. Certo? Então, olha... Professor, posso falar uma coisa aqui rapidinho? Pode. Se fosse nós nessa época aí, professor, eu tava ferrada, porque eu não sei fazer quase nada sem minha mãe. Qualquer coisinha eu tô gritando, mãe, me ajuda aqui. Mas aí você podia mandar as outras pessoas a fazer as coisas, né? Você ia ser a rainha, você mandaria. Pronto. Gostei, professor. Então. Tá bom, gente, por hoje. Eu acho que até passou do horário, bom. né? Ou não? Passou um pouquinho, mas não tem nada, não. Hein, professor? Posso chamada? O link já saiu do lugar lá? É verdade, já mandou aquele mais mesmo cedo, link. né? Já eu pus lá. Aí faz pelo mesmo, é, professor? É o mesmo, pode fazer lá. Obrigado. Então eu vou sair, fica com Deus, professor, tchau. Amém, Professor, tchau. então eu vou falar que nem o pai de Dom Pedro. Tchau, Caiozito. Tchau. Professor, eu acho que eu mandei duas respostas para frequência na primeira aula, porque uma eu fiz pelo celular e bugou, não deu para me colocar minha sala e essas coisas. Aí depois eu conectei no notebook, fiz no notebook. Aí agora eu vou fazer de novo. Tranquilo, então. Professor, Eu vejo pelo horário, tá? Professor, eu não fiz minha entrada, eu faço minha saída. Então tá. Tchau, professor Caio Maluf. Bom final de semana, professor. Obrigado, vocês também. Bom final de semana, professor. Tchau, tchau. Tchau.